Então o que que adianta eu querer repetir hoje aqui o que meu avô e meu pai faziam? O que acontece, Gustavo? Quando a gente está na faculdade ou quando a gente vai pegar a administração de uma fazenda, a gente muitas vezes traz paradigmas antigos, ou seja, meu avô fazia, o meu pai fazia, só que aí a gente tem que ter uma diferença muito importante nesse momento. O seu avô fazia numa época que a terra custava infinitamente mais barato que agora. O seu avô fazia numa época que a carne custava muito mais cara que agora. O seu avô fazia numa época diferente. Os tempos mudaram. A pecuária de 50 anos para cá, ela caiu a rentabilidade dela de 50%, 60% ao ano para 10%. Então o que que adianta eu querer repetir hoje aqui o que meu avô e meu pai faziam? Aí as pessoas falam muito assim, meu avô ficou rico assim, o meu pai ficou rico assim. Então eu vou seguir o caminho dele. Só que seu avô ficou rico assim, numa época que o preço da terra era diferente, que o preço do gado era diferente. Hoje, se você aplicar aqueles modelos, não vai dar certo. Então, o que você precisa de fazer? Você precisa de atualizar os modelos. Vamos comparar com outras coisas? Um cara que tinha um posto de gasolina antigamente, um posto, há 50 anos atrás, ele era rico, ele viajava para a Europa, ele tinha caminhonete zero, ele tinha os filhos estudando em escolas caras. Hoje, um cara com um posto de gasolina, talvez, ele não vai ter um padrão de vida nem mais ou menos. Ele vai precisar de ter 2, 3, 20, uma rede de 30 postos, né? O cara que tinha uma vendinha de esquina antigamente, era assim. Hoje ele tem que ter um grande supermercado para ele ter uma rentabilidade boa. E a fazenda é a mesma coisa. Antes, uma fazenda pequena, com 100 vacas, com 200 vacas, dava um padrão de vida bom. Uma fazenda de 1000 vacas parindo, o cara era rico. Hoje, uma fazenda de 1000 vacas parindo, o retorno financeiro que ele vai ter é muito menor. Então, a gente tem que mudar as coisas. E nessa mudança, muitas vezes as respostas não estão tão claras. Hoje a gente recebe aqui na fazenda centenas de pessoas anualmente que querem vir para pegar o modelo pronto de intensificação que a gente desenvolveu aqui. Só que quando eu comecei há 23 anos atrás, eu rodava muito o mundo, eu rodava os Estados Unidos, México, vários países, Europa também, mas eu não encontrava um modelo que eu podia trazer exatamente e colocar aqui. Então eu tive que descobrir esse modelo. E a melhor forma de você descobrir esse modelo é fazendo o quê? É você fazendo testes. Ou seja, é melhor eu dar milho ou dar sorgo? É melhor eu criar um gado branco ou um gado vermelho? É melhor eu abater macho ou abater fêmea? E aí eu fui fazendo muitos testes para poder entender quais eram as melhores respostas financeiras. A melhor resposta de performance, a melhor resposta de beleza, não era uma coisa que agradava, porque eu sempre pensava no resultado financeiro. E o resultado financeiro, ele veio à medida que eu fui fazendo testes, e esses testes me mostraram quais eram os caminhos a seguir. E dentro disso, Fabiano, você teve uma percepção, uma sensibilidade na fazenda e resolveu testar por conta própria, de tipo, você não teve uma fonte de um incentivo, e você falou, pô, isso aqui eu tô observando, testou e funcionou? Muita coisa ou praticamente quase tudo. Por exemplo, o manejo que a gente faz dentro do curral, né? Quando eu comecei na pecuária, estava muito em moda aquela bandeirinha, que era você pegar um pau e pôr uma bandeirinha branca. Eu comecei a perceber que o animal ele assusta muito com essa bandeira, ou o próprio chapéu na cabeça. A gente tem mania de colocar um chapéu para proteger do sol, mas você imagina que aquele chapéu, principalmente se for branco, ele assusta muito o animal. Então, eu comecei a fazer teste, por exemplo, vamos trabalhar sem chapéu para ver o que acontece? Vamos trabalhar sem bandeira? E aí, você lembra que a gente falou agora há pouco da índole do animal, do dia a dia do animal? Ou seja, o animal, ele convive bem com os colegas dele igual estão aqui, ó. A partir do momento que a gente descer da caminhonete, a gente vai ter eles todos correndo para lá. Por quê? Porque eles não querem ficar perto da gente, eles ficam incomodados. E aí quando você chega num curral, que você já está colocando ele num ambiente fechado, que ele está meio ali incomodado com aquilo, aí você ainda chega com um chapéu branco na cabeça. Ele não sabe que aquele chapéu pode te proteger do sol. Ele acha que aquele chapéu pode ser para você bater nele. E aquela bandeira, que quando você balança ela, faz um barulhão. O ouvido do animal ele é mais sensível que o nosso. Aquele barulhão, vai entender que você está querendo bater nele. E aí, qual que você acha que vai ser a reação do animal?
ficar tranquilo com você, obedecer que você quer que ele vá nesse caminho ou entra naquela porteira. Não, ele vai se defender. Aí ao invés dele ir para onde você quer ir, ele vai te atacar. Então, várias coisas como essa a gente foi mudando, aonde hoje, por exemplo, no manejo do curral, a gente trabalha sem chapéu, calado, sem abrir a boca, sem gritar com o animal, sem nada. E o resultado é muito maior. A gente consegue fluir, que os animais vão andando, né, de acordo que a gente quer que eles mudem de curral ou passe dentro, né, para fazer uma vacina assim, sem ter o animal estressado, sem ter o animal embirrado, sem ter o animal atacando a gente. Então, é uma situação onde a gente mudou. E igual a essa, nós tivemos infinitas situações aqui na fazenda.